Tempo Real. Olá, Elivaldo Barbosa, boa tarde. Olá, Amadeu, boa tarde Indira, boa tarde a você que nos acompanha. Elivaldo, a área de educação recebendo a atenção do governador Wellington Dias. Ele hoje participou de um mutirão de matrículas do programa Educação de Jovens e Adultos. Agora, chamou a atenção para providências que o governador anunciou para conter dificuldades e atropelos no período letivo da rede estadual de ensino, que vai começar na próxima segunda-feira. Está marcado para começar a semana que vem e há um problema aí com os professores. Exatamente. E o governador diz que vai resolver isso. Exatamente. E o ano letivo vai começar sem atropelos, segundo o governador. Em tempo real. A dona de casa Raimunda Deusimar, hoje com 51 anos, parou de estudar aos 14. Resolveu voltar à sala de aula e fez a matrícula no mutirão do programa Educação de Jovens e Adultos. Eu tenho muita dificuldade no meu negócio, que eu trabalho com um pequeno negócio, eu tenho muita dificuldade em olhar na internet, porque hoje tudo é atualizado, né? Eu tenho que me atualizar mais nas coisas. No Piauí, igual a dona Raimunda, são 500 mil habitantes, 20% da população. Por isso, o governo resolveu investir na busca de quem parou de estudar. Por que que isso aconteceu? Nós não tínhamos essa modalidade EJA, que é exatamente a alfabetização de jovens e adultos, chegando nos 224 municípios. Hoje nós estruturamos as nossas escolas, organizamos todo o sistema educacional para que pudéssemos chegar aos 224 municípios. É o que realmente está acontecendo. Nós estamos garantindo, não é, que milhares de pessoas voltem a frequentar a escola. Essas pessoas vão crescer pela educação, vão ter uma profissão, poder melhorar a renda, e isso é o que garante o desenvolvimento. O crescimento da nossa economia depende do êxito que vamos ter também no resultado da educação. O governador fez questão de participar do mutirão de matrículas do programa Educação de Jovens e Adultos em praça pública. E sobre o período letivo na rede estadual, que começa na próxima segunda-feira, já existem até providências para evitar greve no magistério. O governador prometeu cortar despesas para evitar transtornos ao período letivo que começa na próxima segunda-feira. E na relação dos cortes, até obras financiadas com recursos do Tesouro Estadual. O esforço é para garantir o pleno funcionamento da educação no Piauí. O que o Estado está fazendo? Tirando de algumas metas que tinham, como estradas, pontes, obras importantes, pela educação. Então eu faço aqui também um apelo para que a gente não prejudique os estudantes. Todo mundo voltando às aulas, não é, com esse entusiasmo que eu vi no ano de 2015. Para quê? Para que a gente possa, com isso, crescer. Crescendo matrícula, inclusive, garante as condições de mais recursos em 2017 para a educação. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o secretário de Governo, secretário Merlong Solano. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Amadeu. Obrigado pela presença do senhor. Secretário, o governador falou aí que o esforço todo é para não haver greve, para que o ano letivo comece normalmente. Eu queria que o senhor nos explicasse em que termos estão essas negociações, esse diálogo com o magistério. Exatamente, é um esforço. Boa tarde, Amadeu, boa tarde, Indira, Eduardo. Um esforço grande do governador Wellington no sentido de chegar ao entendimento com os profissionais da educação para que o período possa começar normalmente na próxima segunda-feira. Então ele vem acompanhando de perto este processo, na própria casa dele. No Karnak ontem recebemos representantes da CUT e dos sindicatos dos professores. A equipe da área técnica, da fazenda, da educação e da administração está trabalhando, continua trabalhando nesse momento para que veja se ainda é possível avançar no que já foi apresentado pelo governador ontem aos sindicatos. Quando o governador apresentou, Amadeu, a proposta de implementar praticamente o único estado do Brasil que está nesse momento sentando à mesa com os professores e discutindo a ideia de implementar os 1136 no reajuste não só do vencimento básico, mas de toda a carreira. 11,36%. 11,16%. E eu quero destacar que os professores do Piauí já ganham acima do piso. Quem ganha menos
neste momento, mesmo sem a implementação de qualquer percentual, já está recebendo acima do piso. Rigorosamente, do ponto de vista legal, o governador Wellington não precisaria fazer qualquer reajuste em relação ao piso, porque os professores da rede estadual já ganham acima do piso. Mas o governador, Amadeu, desde a primeira vez que foi governador, vem seguindo uma estratégia de conceder os reajustes definidos para o piso e aplicar a carreira, como parte dessa compreensão de que há uma dívida da sociedade para com o sistema educacional, para com os profissionais de educação, e que é preciso ir aumentando o comprometimento de receitas públicas para melhorar as condições de salário e de trabalho desse segmento. Por isso ele está disposto a implementar os 11,36 este ano, mas em parcelas. A primeira parcela de 1/3 seria retroativa a janeiro, a segunda parcela entraria em agosto e a terceira parcela em dezembro. Esta é a proposta que o governador pessoalmente apresentou aos professores ontem. Em cima dela, a nossa equipe continua trabalhando para ver se dá algum tipo de espaço que permita ainda fazer algum tipo de melhoria. Agora, o governador falou aí no esforço, até o Elivaldo disse, de obras, de outras despesas. Que outras despesas são essas? O que pode parar? O que pode ser interrompido? Ele foi bem claro, né? Muito transparente. O governo vai ter que sacrificar investimentos na ordem de cerca de 70 milhões de reais. 70 milhões de reais? Porque, Amadeu, aplicado por inteiro os 11,36 retroativo a janeiro, Elivaldo, nós teríamos um impacto de aproximadamente 140 milhões no ano. Aplicado em parcelas, dentro desse esquema que eu acabei de me referir, o impacto chega entre 65 e 70 milhões. É este o sacrifício que o governador está disposto a fazer em termos de aplicação na infraestrutura do estado do Piauí, que é muito carente ainda, para investir na área da educação, que é uma área estratégica, que ele tem procurado acompanhar de perto a implementação das políticas de educação. Mas a minha pergunta é que, na análise aí do governo, que obras podem ser prejudicadas? Ele citou pontes, estradas. Pois é, mas sem especificar exatamente quais elas. Aí é óbvio que nós vamos, ouvindo a equipe de cada área, procurar ver quais os investimentos que, digamos assim, menos prejuízos causam terem um atraso na sua implementação, porque uma vez que não serão feitos esse ano, ficam postergados para a implementação a partir do ano que vem. Secretário, ontem houve um questionamento na Assembleia, a oposição promete inclusive uma audiência pública para tratar de segurança sobre uma providência que o governo anuncia, que diz respeito ao envio de tropas ou de policiais militares para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Isso poderia trazer transtornos à segurança do Piauí. O que há de verdade? Que situação é essa que envolve o Executivo? Não, nós estamos num sistema de cooperação, nós vivemos num regime de cooperação, não é? O governo federal muitas vezes auxilia o estado do Piauí, assim como outros estados em certas situações. A Força Nacional esteve no Piauí até recentemente. Ainda está. Ainda está no Piauí, na verdade. Até 30 de março. Pronto, até 30 de março. Obrigado pela correção. E, em certas circunstâncias, os estados são chamados também a dar sua parcela de contribuição para, não apenas para o governo federal, aí eu chamo para o Brasil. Porque a Olimpíada, apesar de que tem gente assim, vendo de maneira caótica, fazendo contraposição entre investimento em educação e saúde e investimento em Olimpíada, a Olimpíada é um fenômeno, assim como a Copa do Mundo na área do futebol, que o mundo todo se mobiliza para ele. Então projeta o país, fortalece as diversas cadeias produtivas ligadas à área do turismo, por exemplo, sem falar nos esportes. Então, é um esforço concentrado por um prazo curto de tempo. Com certeza, o governador, independente do que a oposição venha dizer, não se furtará a cooperar com o governo federal e enviará também nossa parcela de contribuição. Mas já há uma definição de quantos homens seguirão? Não, essa parcela ainda está em processo de diálogo com o governo federal. Claro porque o que acontece também, secretário, é que ao passo em que o governo do Piauí vai participar, como todos os estados brasileiros, com homens para a Olimpíada, também a tendência, ontem informou aqui ao Jornal do Piauí o comandante da polícia, é que também a Força Nacional se ausente do Piauí durante os 90 dias aí, antes, durante e depois
dos Jogos Olímpicos. Mas nós temos trabalhado essa área da segurança, Amadeu, desde o ano passado, mesmo num momento de grande dificuldade, em que nós tivemos que chamar as categorias para negociar adiamento de implementação de reajustes salariais, como nós fizemos com a polícia, com a Polícia Civil e a Militar. Mas ao longo do ano passado e desse ano, nós tomamos várias medidas que estão já dando resultados, melhorando o aproveitamento da máquina, não só em termos de pessoal, mas em termos de equipamentos, de inteligência. Então, eu lembro que no ano passado nós chamamos mais de 400 policiais, esse ano mais 330 estão sendo chamados na área militar. Na civil, esse ano chamamos agora, também delegados, policiais civis, escrivães, o pessoal da polícia técnica, bombeiros, chamamos bombeiros. Na área da polícia militar fizemos mais de 1000 promoções. Então, esse esforço todo, ao lado do investimento em equipamentos e também em inteligência, nos permite já estar obtendo melhores resultados. Por exemplo, o número de assassinatos caiu em 2015 comparativamente a 2014. O número de roubo a veículos também caiu. O número de roubos a armazéns, bancos também caiu. Houve um item que cresceu de maneira preocupante, que foi o roubo a pessoas, o chamado assalto a transeuntes. Esse item cresceu bastante no ano passado e nós vamos trabalhar em cima dele neste ano. Secretário, muitas perguntas aqui, principalmente com relação à situação dos servidores da educação. O professor Antônio questiona se o governo federal não mandou a verba por aluno já prevendo esse reajuste. Vamos lá, de um por um, Indira. Pois é, o cálculo do sistema do Fundeb tem um per capita. A lei do Fundeb, na verdade, é uma lei federal que joga a maior parte do peso sobre o financiamento da educação para os professores, para os estados, Indira. O volume de recursos que o estado coloca no Fundeb é menor do que o que ele retira do Fundeb, numa proporção muito significativa. São mais de 500 milhões de... O ano passado foram cerca de 500 milhões de reais que o estado transferiu para as prefeituras. Então, embora haja um per capita definido nacionalmente, ele não é suficiente para custear as despesas do Estado e o Tesouro Estadual tem que colocar recursos para cobrir as despesas do nosso sistema educacional. Secretário, muitos telespectadores, entre eles a Débora Rodrigues da Pissarra, questiona esse reajuste, porque diz que a regência está incorporada ao vencimento e que esse piso acaba não sendo real. Pois é, mas a regência é um dinheiro que vai, né? Ela já foi incorporada no passado, ela vai para a aposentadoria do servidor, rigorosamente é um salário, e somando tudo, o que eu digo é o seguinte, quem ganha menos, neste momento, recebeu no mês de janeiro, está recebendo agora, hoje é o último dia, se eu não me engano, do pagamento do mês de janeiro, um salário, ninguém na educação está recebendo menos do que o piso. Mesmo assim, o governador, apesar de toda a dificuldade projetada para este ano, sinaliza em terminar o ano de 2016 com os 11,36 incorporados ao salário. Não pode ser todo de uma vez, conforme os professores querem. Questionam aqui também por que no Maranhão os professores ganham o dobro e sem parcelar, vão ter esse reajuste aqui agora. E outra pessoa diz também que essa greve pode atingir o pessoal administrativo e que as escolas não vão funcionar porque elas não dependem só de professores. Pois é, também estamos dialogando a respeito do pessoal administrativo. Há uma lei que foi aprovada o ano passado, que nós vamos sentar à mesa para discutir sua implementação. Em relação à comparação com o Maranhão, cada estado tem sua realidade econômica e financeira. A receita do Maranhão é proporcionalmente maior do que a do Piauí quando você compara com a população. Mesmo comparando com a população, mesmo sabendo que a população do Maranhão é maior do que a do Piauí, mas mesmo levando isso em conta, a economia do Maranhão é bem maior do que a economia do Piauí, portanto, gera um bolo de receita maior para o governo do estado. Perguntou aqui se o senhor vai chamar os 1.300 concursados da educação. Pois é, nessa área de concursos, nós trabalhamos também fortemente no ano passado. Vai se continuar chamando o que for necessário, embora o governador esteja fazendo um esforço grande junto com a Secretaria de Educação, lá coordenada pela Regiane Dias, para melhorar o aproveitamento do sistema educacional. Todo esse esforço para ampliar matrículas, não é, de um lado, aumenta o serviço que o Estado presta à sociedade, de outro lado, aumenta o peso da máquina sobre o sistema educacional, porque você vai usar a mesma máquina. Há uma máquina grande já implantada, de professores contratados, muitas vezes, ao longo do tempo, determinadas escolas vão perdendo alunos, e o esforço de reorganização agora, no sentido de aumentar a matrícula, no sentido de levar mais alunos para as salas de aula, para que mais recursos possam ser captados e assim a gente financie
o sistema educacional com menos comprometimento da receita própria. O Gilson está perguntando aqui o seguinte: se o governo vai tirar dinheiro de obras para pagar servidores, não estará infringindo a lei de responsabilidade fiscal mais uma vez? Não, temos que ficar de olho na lei de responsabilidade. Essa é uma coisa que eu aprendi lá como deputado, naquele meu exercício lá de deputado. A gente não pode perder de olho as duas coisas. De um lado, as finanças. Qual é o dinheiro que tem para que a gente não corra o risco de atrasar salário? O dinheiro, concretamente. O secretário Rafael está lá de olho nisso. De outro lado, a lei de responsabilidade fiscal. Tanto o Rafael como o Franzé e também o Tribunal de Contas nos auxiliam para que a gente, chegando no nível prudencial, no limite prudencial, que é 46,55 da receita corrente, a gente começa a tomar medidas acautelatórias em relação ao gasto com o pessoal. Secretária, perguntam aqui também o que o senhor vai fazer com relação aos funcionários do SEM. A pessoa que mandou a mensagem diz que falta o pagamento dos salários de educadores e informa, inclusive, que esse final de semana não deve ter visita para os adolescentes, o que, segundo ele, deve provocar uma confusão muito grande, já que as famílias não entendem os motivos dessa reivindicação. Bom, aí eu não conheço a situação específica, embora tenha visitado o SEM recente, Centro Educacional Masculino, é isso? Isso. Mas eu não tomei conhecimento dessa situação particular. Vou entrar em contato com o secretário Henrique Rebelo para verificar essa situação. Com certeza não são servidores efetivos, né? Porque não há atraso de salário para servidores efetivos. Eu quero agradecê-lo, secretário, pela presença aqui com a gente hoje, pelas informações. Obrigado, boa tarde.